Acho que agora vai dar certo. Boa noite. Vê se eu chamo aqui o David. Já vamos entrar em um minutinho, tá? Espera um pouquinho. David wants, ok. Vamos aceitar. Aqui. E agora? Vamos lá. Eu acho que agora tá bom. Tá bom sim, agora não tá dando mais o atraso aqui, tá dando para ouvir bem. Tá bom, eu tô aqui com a metade, espera um pouquinho só. Esse meu tablet. Só mexer, isso, Tem que subir um pouco a cadeira ou abaixar um pouco o tablet. Isso, vamos abaixar. Pronto. Opa! Melhorou. Vamos lá. Boa noite, tá ótimo. Então. Antes de te apresentar, Boa noite. Deixa eu falar com os meus ouvintes. Agradeço muito por você estar aqui. Mas boa noite, pessoal. Nada, eu que agradeço o convite. Você é 10. Então, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Tecnologia Dia a Dia, que tem a proposta de inclusão digital para as pessoas de terceira idade e os demais que tenham dificuldade ou não tenham nenhuma habilidade com as tecnologias em geral, como utilizar melhor as funções de seu smartphone, de seu aparelho celular e ficar atualizado com as notícias do mundo digital. E tudo isso numa linguagem simples e clara. Mas, pessoal, como eu prometi, hoje nós temos aqui um convidado bem especial que eu tenho a honra de apresentar para vocês. Que ele muito gentilmente cedeu uns minutos da vida corrida que ele tem, da agenda cheia que ele tem, para estar aqui com a gente falando sobre um assunto bem importante. Então, eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Boa noite a todos aí que estão entrando. Vão compartilhando a live, vão deixando o seu ok. Mas este é o Dr. David Domingues. Ele é um jovem, ilustre advogado. Ele é sócio do escritório Domingues Lara Way Sociedade de Advogados. Ele é pós-graduando em LGPD e prática trabalhista pelo IEPREV. Ele é pós-graduado em Direito da Seguridade Social pela Universidade Cândido Mendes. Ele é MBA em Direito Acidentário, Previdenciário e Trabalhista pelo Legale. Não sei se é assim que fala. E ele é secretário adjunto do IAP, que é o Instituto dos Advogados Previdenciários. E ele vai nos falar hoje sobre a lei LGPD, que muitos não conhecem. Pelo pool que eu coloquei no post, muitos não conhecem sobre essa lei. Então, seja bem-vindo, Dr. David, e a honra é minha de escutar o senhor aqui hoje. O tempo é seu. Maravilha. Então, primeiro eu que agradeço, Teca, por esse convite. Você sabe que tudo que você pedir, a gente dá um jeito de fazer. Nossa! Então, precisando, estamos às ordens aí. E obrigado pelo jovem, né, que nem sou tão jovem assim, muito menos ilustre, né? Muito menos ilustre. Mas agradeço mais uma vez aí a apresentação, o convite. E claro, né, e parabenizar você pelo seu trabalho, essa ajuda, né, para as pessoas já de um pouco mais de idade e aprender um pouco os seus direitos e acessar e estar incluídos, né? Isso é um trabalho de inclusão social no meio digital, no meio jurídico, seja onde for, né? Então você está de parabéns por se preocupar com essas pessoas. A gente sabe da sua bagagem aí no exterior, você já tem um conhecimento, uma bagagem grande e você tem esse desejo, né, de transmitir ou intermediar esse conhecimento com as outras pessoas. E o nosso papel é esse, né? O advogado hoje, ele tem um papel muito importante na sociedade para
desmistificar algumas coisas. Então, eu já há alguns anos eu busco, você me conhece pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, e vê que eu gosto de gravar vídeos, dar informações, conteúdo informativo. Que ali a gente fala de uma linguagem simples, onde qualquer pessoa, né, uma linguagem simples, onde qualquer pessoa possa entender. A gente deixa o juridiquês de lado, porque a gente não está numa audiência, não está no julgamento, está falando para o público comum, que não convive, né, com o direito. Então, isso é inclusão social, um papel social que muitas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento podem passar. E ali a gente fala, basicamente, até recentemente, mais sobre o previdenciário, mas tudo que envolve o direito e a gente tem algum conhecimento para falar, a gente vem falando. E a LGPD, né, para quem nunca ouviu falar, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela, se você pegar a lei, é a Lei 13.709, ela é de 2018. Fala, poxa, só agora está sendo falado? Mas é que agora, em setembro, é que ela foi promulgada. Foi agora que o Congresso a aprovou e ela realmente entrou em vigor. Eles tinham várias discussões da sua aplicabilidade, quando ia começar, exatamente quando ela ia entrar em vigor, quando ela ia ser efetiva. E foi agora em setembro que foi aprovado e ela já entrou em vigor, já está valendo. Então você pensa, Lei Geral de Proteção de Dados, a gente lembra de muita coisa tecnológica, né, Teca? Fala, poxa, então são os meus dados, o meu perfil no Facebook, Instagram, são os meus dados que estão sendo vazados. Isso também, mas para a gente entender o que ela quer, pode perguntar. Então, deixa eu só falar um parâmetro aqui. Pelo que eu vi, as pessoas não conhecem mesmo o que é essa lei, né, LGPD, e muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver com a gente. Imagina, essa é lei de proteção de dados, as pessoas individuais, as empresas entendem muito bem o que é isso, mas nós, como seres individuais, cidadão individual, a gente não entende muito bem. E hoje a gente vive num meio de internet, no meio digital. Então, essa lei, pelo que eu pude entender, que eu li um pouco a respeito, né, ela é uma das primeiras, ou digamos assim, de regulamentação sobre o uso de dados na internet. Sim, e indo até por partes, né, você falou das empresas. Na verdade, as empresas também não sabem. Quando é falado sempre o empresário, ele tem uma reticência, né? Ele não quer saber, é mais uma dor de cabeça, mais um problema. Então, nem só as grandes empresas, principalmente as multinacionais, é que sabem e aplicam. Por quê? Essa lei ela é inspirada numa lei com o mesmo sentido da Europa. A lei na Europa, ela é de 2016 e entrou em vigor em 2018. Então, as multinacionais, elas já aplicavam e já implementaram dentro da sua empresa essa lei na versão europeia. Então, só essas empresas estavam já adequadas e se adequando. O restante, você pega aqui em Itapetininga, né, a gente tem falado com empresários todos os dias, a gente deu uma palestra na Associação Comercial. Então, alguns entendem e falam, poxa, realmente a gente precisa fazer, não tem como fugir. Mas a maioria, no primeiro impacto, é mais uma coisa para dor de cabeça, ninguém faz, deixa do jeito que está. Então, infelizmente, é dessa forma. Então, vai ser uma conscientização cultural com o tempo. Até para as pessoas entenderem, quero que vocês imaginem o Código de Defesa do Consumidor, quando ele foi lançado, promulgado, né? Muito se falava também que não ia pegar, que era besteira, que não ia dar certo. Hoje, praticamente todo mundo entende um pouquinho os seus direitos enquanto consumidor. Todo mundo sabe hoje os seus direitos quando vai comprar pela internet, que você tem 7 dias para trocar independente de vício ou não. Se deu um problema, um defeito, eu posso ir na loja, eu posso exigir. Deu qualquer problema, o que eu faço? Eu ligo no Procon, vou lá. Então, hoje, já está enraizado, todo mundo entende um pouquinho de direito do consumidor. É uma das demandas que mais aparece no judiciário, porque foi feita uma mudança cultural. Então, com a LGPD, vai ser a mesma coisa. Não tem como fugir. Não tem como fugir. E, no Brasil, até respondendo a sua pergunta, é a primeira lei específica falando dos dados. A sua pergunta
falou dos dados digitais, mas a lei, ela protege todos os dados, não é só digital. Ah, interessante. É qualquer dado. Então, assim, você vai e faz um cadastro, você se passa numa consulta, numa clínica, num médico, e eles fazem uma ficha em papel para você. Ali, você já está entregando, fornecendo seus dados, e já tem que estar de acordo com a LGPD. Ele já tem que... A forma deles pedirem, pegarem, armazenar os seus dados tem que estar de acordo com a lei. Num simples papel. Então, é qualquer dado que você fornece, seja físico ou digital. É claro que o digital hoje, ele está presente em quase tudo. Você vai numa clínica, consultório, seja o que for, pode ser que até você assine algum papel, mas o seu cadastro está num programa, né? Deixa eu fazer o seu cadastro. Vazado, né, doutor? Então vai acabar atingindo mais o digital. Os advogados, professores de direito digital e segurança da informação já estão à frente, porque a maioria dos casos vai envolver direito digital mesmo, mas não é só isso. Então, se uma empresa tem lá arquivos físicos, ele tem que ter procedimentos, protocolos de como ele armazena aqueles dados, quem tem acesso e qual procedimento caso a pessoa encerre seu vínculo ali. Só passei numa consulta, nunca mais volto. Eu posso guardar esses documentos? Por quanto tempo? Quando eu for descartá-los, o que eu devo fazer? Então, tudo isso, não é só o digital, é a primeira lei, e a nossa lei aqui, ela é bem geral. Então, ela vai ser aplicada nas relações de trabalho, nas relações de cliente para a empresa. Então, uma empresa, ele tem que se adequar, deixar a sua empresa de acordo com a lei, começando por ele mesmo, pelo gestor, pelo dono da empresa, o gerente, por todos os seus funcionários. Através desse tratamento com os funcionários estando ok, aí o segundo passo, que na verdade é até o mais importante, que é o com os clientes, também deverá ser adequado. Então, em linhas gerais, é para proteger os dados de qualquer cidadão, meu, seu, de qualquer pessoa. Pessoa física, você tem dados que te identificam ou te tornam identificáveis. Então, se você pega o meu nome, RG, CPF, tudo aquilo está me identificando. Mas só o meu CPF, poxa, só o CPF pode ser de qualquer um, mas ele é identificável. Através do CPF você pode saber de quem é, e aí chegar até mim ou até você. Então, são todos os dados que te tornam identificável, né, que o dado seja identificado ali automaticamente, ou que ele seja capaz de te identificar. Né? Basicamente é isso. Mas aí tem vários detalhes que dá para a gente ir falando aqui, o que tem que ser feito, o que protege. Certo. Vou só aproveitar pode tomar sua água aí, eu vou falar para o pessoal aí, se vocês estão entendendo bem, se vocês têm dúvidas, podem deixar nos comentários, se quiser interromper alguma coisa, a gente pode responder alguma coisa rapidamente aqui, e as que a gente não responder aqui, a gente vai responder posteriormente, tá bom? Cada comentário que vocês deixarem, uma pergunta, a gente vai poder responder aqui, né? E para não ficar interrompendo, né, o nosso ilustre jovem advogado. Tá bom. Podem ir perguntando, se a gente conseguir responder agora, a gente responde, senão a gente responde no comentário depois. Então vamos lá. Poxa, mas como vai ser fiscalizado isso? Se a empresa não se adequar, qual a consequência? Eu, como cidadão, aonde que eu vou reclamar? O que eu posso fazer? Então vamos lá. Foi criada a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O governo federal já criou esse órgão, que é essa autoridade nacional, e já nomeou um presidente, vice-presidente e toda a sua cúpula diretiva. Essa autoridade nacional, esse órgão, é que vai fiscalizar e notificar e multar as empresas que descumprirem. Então, de acordo com a lei, essas multas propriamente ditas, que a própria agência nacional, a autoridade nacional vai aplicar, ela começará a ser aplicada a partir de agosto de 2021. Tá? Então, essa própria autoridade poderá começar a aplicar multas a partir de agosto do ano que vem. Antes disso não acontece nada? Acontece e já está acontecendo. Diariamente a gente vê notícias de processos, julgamentos e condenações
Aqui em São Paulo a gente viu algumas de empresas sendo condenadas com fundamentação na LGPD, porque a lei já está em vigor, então ela tem que ser aplicada. Então a multa, que é uma multa administrativa, ainda não vai ser aplicada, mas uma empresa ela pode ser processada a qualquer momento e vai ser multada. E aí, dentro do processo, vai ter os danos morais, vai ter o que for, e até uma multa, né, uma multa diária, uma multa geral que vai ser aplicada. Então, a gente tem visto, principalmente, a gente vê, essa semana, agora segunda-feira, a Serasa Experian, ela foi processada, foi condenada por vender dados para outras empresas. E foi um dos fundamentos da decisão com base na LGPD. Isso uma decisão dessa semana. A gente viu semana passada o hospital lá, Albert Einstein, que vazou dados de pessoas que tinham Covid, de vários famosos, né, João Dória, várias pessoas. E eles estão sendo investigados e estão sendo processados com base nesse vazamento de dados. Então ali são dados eletrônicos, dados digitais, um sistema que um funcionário lá liberou a senha, divulgou e muita gente acessou e todo mundo que quis conseguiu ter acesso ali. Então dentro desses dados, ele tem os dados normais, né, vamos dizer assim, e dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São dados que possam, caso sejam divulgados indevidamente, eles podem trazer algum dano moral ou material para a pessoa. Então, quando a gente fala de dados hospitalares e dados de menores, eles são dados sensíveis. Qualquer dado ali, que quando fala nesses dois setores, por exemplo, são dados sensíveis. Sendo dados sensíveis, ele tem um tratamento diferenciado e um tratamento ainda mais rígido, e em caso de descumprimento também a multa é maior, o processo é maior. Então, porque numa clínica, num hospital, tem dados muito pessoais ali, se a pessoa, qualquer doença que a pessoa teve, procedimentos que ela fez, né? Procedimento que muitas pessoas fazem e não querem que ninguém saiba, né? Uhum. Às vezes pelo constrangimento da doença ou qualquer procedimento estético que a pessoa vai lá e faz, né? Quer fazer escondidinho, não quer ficar divulgando, e vão e divulgam e vazam esses dados. Então tem até um exemplo de uma clínica em São Paulo, um tempo atrás, que foi se consultar lá, passar por procedimentos, uma pessoa famosa, e a secretária foi e pega o celular e tira a foto e manda para os amigos. Olha quem está aqui. Então isso é uma divulgação, um vazamento, que não necessariamente a pessoa hackeou e pegou o sistema e vazou, não. Uma simples foto que a pessoa tira do programa, do prontuário, ou que mesmo que não seja do prontuário, falando da doença, mas só de estar expondo, a pessoa está aqui numa clínica de fertilização, por exemplo. Nossa! Né? Pode constranger, pois e pode constranger a pessoa que já é difícil passar por um processo dessa decisão, por exemplo, e ainda ser divulgado, vazado. Então, são alguns exemplos que podem acontecer. Nas escolas, né, por se tratar de menores também são dados sensíveis, e aí precisa de um tratamento ainda mais rigoroso, porque envolve dados de menores, que qualquer constrangimento ali afeta a criança para a vida toda. Então, a gente tem relato também de caso, por exemplo, vamos pegar um exemplo, uma criança tem HIV, por exemplo, e aí tem que ser informado para a escola, para qualquer, e é obrigatório você informar, né, para qualquer procedimento, qualquer problema que tiver, a escola saber quais medidas tomar. Veio um resgate, então já tem que passar o tipo sanguíneo. E aí, se eles armazenam em arquivos de qualquer forma, e qualquer aluno vai lá por graça, por brincadeira, e tira uma foto e espalha, a vida daquela criança acabou, né? Ela não vai conseguir mais conviver naquela escola. E se for uma cidade pequena, em qualquer escola que ela for, todo mundo vai estar sabendo, né? Então, um desgaste emocional definitivo para aquela criança, vai carregar. Então, precisa ser tratado de uma forma ainda mais rígida. E aí, dentro de uma escola, por exemplo, dentro de qualquer empresa,
o que tem que ser feito, né? É feita uma análise, é feito um mapeamento dentro da empresa, através de questionários e perguntas que são feitas, e aí chega-se a um diagnóstico, e entender se eles estão mais ou menos adequados e não sabia, se eles estão totalmente fora e não sabem. Então, dentro dessa análise, o profissional que vai atuar nas empresas, ele consegue saber a dificuldade e por onde começar, porque nessa análise também demonstra qual o ponto mais crítico, mais urgente que tem que ser tratado primeiro. Uhum. Depois disso, é necessário, importante ser criada uma política uma política de privacidade, uma política de vazamento de dados dentro da empresa. Se a empresa tem site, essa política deve estar no site para que quando qualquer cliente acessar, saiba qual é a política. Olha, os dados armazenados são dessa forma, assim assado, os funcionários são treinados para fazer dessa forma. Caso seja vazado algum dado, a gente trabalha dessa forma. Tem que informar a pessoa que o dado dela foi vazado, o que a empresa fez, é um relatório mesmo. Viu que depois, desculpa, pode falar. Só fazer uma inferência aí. Eu tenho percebido que essa lei, ela tem uma aplicabilidade bem ampla, né? Eu estava pensando que era só na parte digital. Não, você falou que em todas as áreas, né, qualquer dado que seja informado está sendo protegido por essa lei. E eu vejo Exato. Que as empresas, pelo menos as maiores, as grandes empresas, elas estão muito preocupadas com isso, porque eu vejo aqui, cada site que eu visito, ou cada link que eu clico, alguma coisa que eu sou redirecionada, sempre aparece lá. Bom, isso sempre vai aparecer na internet, o negócio dos cookies, né? Esse site utiliza cookies. Na verdade, o cookies não é um dado pessoal, mas ele vai utilizar daquela, como se diz, daquela conversa ou da navegação que você fizer para analisar e usar em benefício de propaganda. Usar para o marketing, né? Usar para o marketing, exatamente, né? Então, as empresas grandes elas estão muito preocupadas com isso e, pelo jeito, as penalidades são bem altas, né? Acho que é por isso a preocupação. Sim. Primeiro que as multinacionais, essas empresas grandes, elas já têm, quase todas elas, né, praticamente todas, têm jurídico e eles estão antenados nisso e já sabendo o que tem que ser feito. Porque hoje, o dado pessoal, seja qualquer tipo de dado, seja só o seu nome, talvez só o seu nome, o seu RG, CPF, talvez não tenha tanta importância. Mas mais do que isso, e aí que vai para esses cookies. Através desses cookies, eles armazenam qual é o tipo de roupa que você está pesquisando, qual é o celular que você está pesquisando, se você está pesquisando mais praia ou mais fazenda, tudo isso. Então, através dos cookies, você autoriza que a empresa utilize aquilo para marketing. Você não é obrigado a aceitar aquele cookie. Só que daí ele vai ficar aparecendo o tempo todo no site e a pessoa acaba clicando. É aquilo que a gente brinca, não li e aceito, né? A pessoa não sabe muito o que está aceitando. A maioria faz isso, não lê e aceita, clica lá. Exatamente. Exatamente, é o que acontece. E aí eu até abri aqui no computador para eu abrir aqui também a nossa live no computador e se aparecer alguma coisa aqui no comentário para a gente ler. Por isso que eu olhei para cá. Mas é interessante então essa lei ela veio para proteger de diversas formas. Disso que a gente falou, de simplesmente vazou um dado meu ali e eu fui constrangido, enfim, dessa forma. Mas principalmente, talvez, o que mais gera é isso. Para que, eu vou fazer um cadastro num site, eu vou fazer um cadastro numa loja, em qualquer empreendimento que eu vá aqui em Itapetininga, em Alambari, Sarapuí, Sorocaba, seja onde for, eu tenho que saber por que eles estão pegando aqueles meus dados. Tá bom, sei o porquê. Agora, concordo? Ok. Daí, assim, porque acontece, você faz um cadastro lá, depois a vida toda eles ficam te mandando WhatsApp, te mandando e-mail, te ligando, oferecendo promoções. Nisso, para eles fazerem isso, eles têm que ter o consentimento agora. É como se fosse o cookie, mas ali presencial, pessoal.
Então, assim, você vai e faz um cadastro em qualquer empreendimento aí que a senhora vá. E aí, se eles têm esse trabalho de marketing, e praticamente muitas empresas têm departamentos de marketing que ficam o dia todo ligando para conseguir clientes. A gente vê essas construtoras que estão fortes aí, talvez escolas, faculdades, enfim, eles vivem disso. Então, não é errado eles fazerem isso. Mas, se alguém me ligou e fala, poxa, mas eu nunca fui nessa loja, como que eles têm o meu dado? Então, através dessa lei, eu tenho o direito de falar, olha, como que você tem o meu dado? Através do que? A pessoa vai desconversar ou vai falar, não, nós pegamos de tal empresa. Então, eles são obrigados a te relatar e falar como eles conseguiram o seu telefone e quem passou para eles. E aí, você vai tomar as medidas cabíveis. Pode já, hoje, você pode ir no PROCON, o PROCON também vai fiscalizar isso. Você pode ir direto no Ministério Público, pode ir direto ajuizar uma ação, um processo, se você quiser, achar que foi algo muito grave e não estão resolvendo. Nossa, que bom. Então, assim, essas ações de marketing, elas precisam ser bem claras. Entrou um cliente na minha empresa, eu uso esse marketing para ligar e oferecer promoções, então eu tenho que cientificar a pessoa. Ó, estamos pegando o seu nome, RG, CPF, e aí não é só fundamentar, por causa disso, é fundamentar na lei. Então, hoje, as empresas que possuem cadastro, elas precisam reformular a sua ficha de cadastro com base na lei. Cada pergunta, o nome, os dados, o endereço, seja o que for, precisa estar fundamentado num artigo da lei. Então, a lei ela traz 10 bases legais. São 10 bases que te dão o direito, enquanto empresa, de coletar aqueles dados. Então, olha, não, nós estamos pegando esses dados por causa disso daqui. Então, nesse contratinho, nesse cadastro, já vai estar fundamentado. E no final, precisa estar bem claro, autoriza que o nosso marketing entre em contato para oferecer promoções, blá, blá, blá. Aí é o consentimento que a gente chama. Nesse caso, a pessoa vai ter que dar o consentimento, porque não existe uma base legal dizendo, não, eu tenho direito de pegar isso daqui. Nesse caso do marketing não tem, então a pessoa vai ter que dar o consentimento. Porque para você coletar, armazenar um dado, existem algumas coisas que a lei traz. Uma delas para estrito cumprimento da lei, ou seja, para você cumprir a lei você precisa daquele dado, ou legítimo interesse, ou consentimento. O consentimento a gente fala que é o último que a empresa tem que usar, só se tiver que ter o consentimento mesmo. Por quê? O consentimento, você vai lá hoje, Teca, numa loja, e dá o consentimento. Se amanhã você acordou e falar, acho que eu fiz besteira, você tem o direito de amanhã ir lá e retirar o consentimento. Nossa. Então, você imagina, para as empresas é ruim também. Fala, poxa, é muito inseguro ela ter só o consentimento. Então, se ela conseguir fundamentar os seus pedidos nas bases legais, sem o consentimento é melhor. Agora, em último caso, não tem uma base legal, ela vai ter que pedir o consentimento, como nesse caso de marketing aí. Mas se eu for hoje, em qualquer empreendimento aí que tem os meus dados, e eu não tenha nenhum vínculo, eu tenho o direito de ir lá e falar, eu quero que vocês... Primeira coisa hoje, né? Meu então, nome, sei lá. Exclua o cadastro. E aí eles têm que dar um relatório. Não é simplesmente, ok, vamos fazer. Você sai de lá e nunca mais fala, não. Então hoje você vai numa empresa, você sabe que tem seus dados lá. Primeira coisa, como cidadão, você tem o direito de pedir e falar, olha, eu quero saber quais dados você tem meu aí. Não sei, vamos ver. Então você dá um prazo, né? Vamos dizer assim, dá uma semana, 2 semanas. Em caso de lei, né, de ações, provavelmente os prazos serão dados em 30 dias. Dá 30 dias para fornecer o relatório de quais dados da Terezinha tem ali. Então eles vão ter que dar um jeito de fornecer esse relatório. Forneceu, aí você vai analisar. Não, então ok, eu não quero mais que tenha nada. Aí eles vão ter que dar um outro relatório demonstrando que os seus dados foram excluídos. Se forem dados digitais, ok, eles vão, através do programa deles, do TI deles, eles vão fazer um jeito de que realmente aqueles dados tenham sido destruídos definitivamente e emitir um relatório para você, olha, seus dados não tem mais na empresa, não temos nada, e se comprometem a também se comprometendo de que realmente não tem mais aqueles dados. Se for algo físico, existem até é aconselhado às empresas o tipo de triturador, por exemplo. Vamos
vamos triturar os seus papéis aqui. Até isso precisa ser delimitado como que é feito. Eu tenho uma pergunta. Normalmente, né, o pessoal os gestores de RH, né, as pessoas que vão procurar trabalho, que vão preencher um cadastro, a meu ver, eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu acho que são coletados dados na hora que você vai fazer o cadastro que eles não vão utilizar. Por exemplo, para que numa entrevista de emprego ou para anteceder uma entrevista de emprego eu preciso botar lá meu CPF, meu endereço e todas as informações que eu acho que as fichas cadastrais estão bem desatualizadas, né? Elas precisavam ser reformuladas justamente para atender essa lei e porque a demanda é diferente hoje, né? Então, eu vejo assim que tem muita informação que eles pedem que eles não estão usando ali na hora, né? Não tem o objetivo de usar naquele momento. E muitas vezes, como você falou, nem todos têm essa preocupação de destruir depois através de um triturador. Simplesmente fica lá, todo o pessoal de todos os departamentos praticamente pode ter acesso, né? Então, é uma coisa meio largada até hoje. Então, eu espero que essa lei, né, possa fazer com que as empresas repensem tudo isso. Sim, e até uma das coisas que a lei traz é isso, coletar os dados estritamente necessários. Então, e numa entrevista de emprego, ela se torna ainda mais complicada para você não constranger a pessoa também. Então, vamos pegar exemplos. A gente sabe que o adventista, o sétimo dia, não trabalha no sábado. Eu posso perguntar para o meu candidato se ele é adventista? Eu não posso perguntar. Não, é invasivo. Poxa, como que eu vou saber? Não preciso perguntar a religião. Então, você esclarece, ó, nosso trabalho aqui é de segunda a sábado, você tem disponibilidade para trabalhar todos os dias? Se ele falar que sim, acabou, independente da religião dele. Se ele segue ou não o sábado, é o problema dele com a religião dele. Aí se ele fala, não, eu não trabalho o sábado da religião. Aí ok, aí se contrata ou não, porque a pessoa não atende os seus requisitos, não por causa da religião. Então é um dado muito sensível, o particular da pessoa você não deve perguntar. Você não deve perguntar. Opção sexual, jamais. Religião, de nenhuma hipótese, jamais você deve perguntar. Então, é isso que a senhora falou. Só numa entrevista eu também não preciso do endereço, não preciso do CPF, não preciso de nada disso. É pegar os dados ali, o histórico da pessoa, a experiência da pessoa, e ok, gostou da pessoa, você vai contratar ou não, e passa por treinamento, passa por seleções, seja o que for. Mas são dados desnecessários para aquele momento. Para aquele momento são desnecessários. Quase todos os lugares pedem comprovante de residência, pedem endereço. Você não tem porquê, você não vai mandar encomenda na casa da pessoa, você não vai visitar a pessoa, não importa onde ela mora. Porque aí pode acontecer isso também. Poxa, veio uma pessoa fazer uma entrevista, ele mora num bairro que é periferia, tem crime, aí eu vou discriminar a pessoa, não contratar porque ela mora ali na favela. Então, também, isso daí é totalmente desnecessário. Então, são muitas coisas que só a empresa, com uma assessoria jurídica especializada, que vai orientar em cada passo dela, na contratação, no treinamento dos funcionários, os contratos dos funcionários precisa ter um aditivo, porque eles precisam passar por treinamentos sobre essa lei, de como... Porque, assim, uma empresa pequena... É mais fácil, trabalha o pai, a mãe e o filho. Aí ele não vai precisar tanta coisa. Mesmo nessa empresa, eles têm muito cadastros, aí vai precisar trabalhar melhor essa questão dos cadastros, do atendimento ao público. Agora, numa empresa que tem muitos funcionários, aí foge um pouco do gerente ali, ou do proprietário. O que cabe a ele? Treinar os seus funcionários, porque eles vão estar na linha de frente, né? Então, esse é o passo. Certo também, doutor David, a responsabilidade dessa lei vai até a terceira parte, por exemplo. Se tem outras pessoas envolvidas, por exemplo, numa agência de marketing, que tem outras pessoas envolvidas, não importa em que grau está esse envolvimento, né? Todos vão ser responsabilizados se alguém nessa linha infringiu a lei. É assim mesmo? Sim, porque assim, hoje as empresas, quase todas elas têm
tem prestadores de serviço, então a gente pega a contabilidade, né? A gente tem conversado bastante com contabilidades da cidade. Eles trabalham com N empresas, inúmeras empresas. Então, assim, uma determinada empresa, ela se adequa, mas ela se adequando e o contador que faz para ela não se adequando pode colocar em risco. Então enquanto ele contrata um contador, por exemplo, ele pode e deve exigir que a sua contabilidade também esteja de acordo com a lei, porque daí você se cerca de segurança para que, na minha empresa, ok, mas eu mando os dados do meu funcionário para ele fazer a folha de pagamento e lá é tudo de qualquer jeito, vai estar colocando em risco da mesma forma. Então, assim, ele divide realmente a empresa, que é a controladora de dados, né, que recebe os dados e controla, e aí por isso que é importante esse treinamento, esse aditivo contratual para os empregados. Nesse aditivo contratual, os empregados vão se comprometer, vão estar cientes de que foram treinados, do que é a lei, e se comprometer, e para que cumpram. E se caso foi uma terceira pessoa, uma terceira empresa que vazou, também vai ser responsabilizado. Então chega um processo na empresa, fala, poxa, mas eu fiz tudo. Vai ter uma dor de cabeça? Vai, mas a responsabilidade vai recair sobre quem realmente fez. Foi um empregado meu que com má fé fez. Eu treinei, está aqui o relatório, ele assinou que foi treinado, ele está ciente, ele fez por má fé. Então vai recair sobre aquele funcionário. Foi uma empresa que presta serviço para mim, a empresa que faz os vale alimentação, né, que faz o vale alimentação, então é ela que vai se responsabilizar indiretamente, subsidiariamente. Então, é lógico que vai ter uma dor de cabeça, o processo sempre vai chegar na empresa, ele vai ter que gastar com um advogado, seu jurídico vai ter que ir para lá, para cá, mas no final das contas, quem deixou de cumprir ou quem fez de má fé vai ser responsabilizado. Então, assim, por exemplo, o que tem acontecido? 2 semanas atrás, o STJ foi hackeado e ficou 3 dias fora do ar, o Superior Tribunal de Justiça. Então, não existia processo nenhum lá. Então, o que a gente tem colocado? Então, e todos os escritórios de advocacia têm que se adequar. Então, a gente já está praticamente adequado, a gente já tem mudado algumas coisas, e até no contrato, primeiramente, vamos pegar do médico e do advogado. O código de ética, ele já tem punições próprias caso a gente infrinja, então é mais amarrado ainda, mas mesmo assim precisa dar uma segurança para os clientes. Então, por exemplo, no contrato a gente tem colocado que ao a gente inserir os dados dela no site do Tribunal de Justiça, do STJ, STF, seja qualquer órgão judicial, passa a ser a responsabilidade deles, porque nós não conseguimos controlar quem hackeia o site do STJ, né? Então, se teve um vazamento de dados de um cliente meu, de um processo que eu tenho lá no STJ, a culpa não é minha, a culpa é do próprio STJ, tá? Por mais que eu tenha colocado lá, mas aí é responsabilidade do governo, né? Então, deixa eu fazer uma observação. Tem tudo isso. Deixa eu fazer uma observação aqui, avisar para o pessoal aí. Hoje a gente está, talvez com pouca gente aqui, por causa que a gente entrou na live, saiu, e aí acho que deu problema para algumas pessoas. Mas aí tudo bem. Depois, quando a gente colocar o vídeo no Facebook, todo mundo vai poder ver e comentar. Mas e continua no Facebook, né? Dá para assistir quantas vezes quiser, comentar. Isso, e é para assistir mesmo sem problema. Comentar. Deixa eu só fazer um comentário. Para trazer o senhor aqui, né? Vou falar para o pessoal. Senhor, né? Para trazer o senhor aqui, eu me precavi, né? Porque eu estou usando seus dados, estou usando seu nome, sua imagem, né? Então, pessoal, antes de trazê-lo para cá, eu peguei uma autorização dele, né? Se ele me autorizava a usar o nome, a imagem, os dados que são curriculares, né? Que ele poderia não permitir. Então, eu me precavi, né? E para realmente não infringir essa lei, né? Ainda bem que eu já tinha lido sobre ela. Já tem uma boa governança, que a gente chama. E até para esclarecer também, vai recair sobre quem? Só sobre empresas. Então, assim, é claro que para eu enquanto pessoa física, senhora enquanto pessoa física,
É sempre importante a gente ter esse cuidado, porque a senhora não seria enquadrada na LGPD, mas vai ser enquadrada em qualquer outra lei, por divulgar, por usar indevidamente os meus dados, tal. Então, a lei, propriamente dita, a senhora não infringiria, porque ela visa proteger os dados pessoais que as empresas armazenam. Então, desde que elas tenham cunho econômico, não necessariamente fins lucrativos. Então, a gente pega igrejas, tem que fazer, e estão fazendo, institutos, associações, condomínios, todos têm que se adequar à lei e vão ser punidas com base na lei caso descumpram. Eles não têm fins lucrativos? Não, mas eles têm fins econômicos. Então, e é uma empresa, tem um CNPJ, tem uma direção, tem uma diretoria. Então, todas essas empresas, sem fins lucrativos ou não, vão ter que se adequar e serão punidos. Até a senhora falou da punição, pegando a punição da lei, ela pode ser, sei lá, a lei traz de 2% do faturamento bruto da empresa, Nossa, ou até 50 milhões, uma multa, isso falando na agência nacional, né, da autoridade nacional. Vai ser difícil chegar uma multa nesse patamar? Claro, a gente sabe que na prática, até na Europa, nunca chegou multas desses patamares. Mas a multa é por vazamento de dados. Então, você pega uma empresa que tem lá 1.000, 2.000, 10.000 cadastros, se várias pessoas denunciarem e tiverem seus dados vazados, será multa por vazamento. E multas diárias até que o problema seja sanado. Então, se a empresa não tem uma política, não implementou, até ela chamar uma empresa para adequar, até se adequar, até fazer a multa, está rolando ali todos os dias. Nossa, então, e ninguém vai querer entrar nisso daí, né? Dívida diária, imagina. Não, as multas serão salgadas mesmo, né? Viu, eu tenho mais uma pergunta aqui, não sei se eu estou inferindo muito aí. Não, pode falar que até o nosso tempo já passou, já né? Faz a pergunta. Mas então, para poder dar uma encerrada, não encerrar a minha parte aqui, talvez seja a pergunta do que muitos possam ter, né? Eu posso questionar numa loja, ou uma empresa, ou mesmo indivíduo, né? O porquê que eles estão solicitando meus dados pessoais? Eu posso perguntar isso? Porque, olha só, eu fui numa loja semana passada, e uma loja onde eu costumo comprar, e eu tenho meu cadastro lá, já tinha meu cadastro lá. Aí a moça falou, me empresta o seu RG? Eu falei, mas eu já sou cadastrada. Não, é que o nosso sistema foi reformulado e não temos mais o cadastro aqui. Aí eu perguntei, é por causa da nova lei de LGPD, né, de proteção de dados? Ela falou, não, é um problema de software mesmo, que não temos mais aqui e a gente está incluindo novamente. Mas eu acho que foi justamente para isso, para atender a essa lei, que ela pegou meus dados e eu assinei lá um papel, né, e tudo, ela escaneou meu RG e tudo mais, e endereço, CPF, tudo. Então, eu posso questionar a empresa por que ela está pedindo meus dados? Pode e deve. Na verdade, assim, não sabemos se é exatamente por causa... Eu acho difícil. Eu acho que, na verdade, foi até o contrário. Se eles estivessem aplicando a lei, talvez eles não pediriam para a senhora, não teria o porquê. Porque, assim, o que acontece na loja e em farmácia, qualquer farmácia que você vai hoje, eles pedem o CPF. Você pode simplesmente falar, olha, eu não quero dar meu CPF. Mas é para ver o desconto. Fala, não, mas eu não quero o desconto. Agora, se você conscientemente fala, não, eu vou dar meu CPF porque através do cadastro eu tenho desconto. Tenho desconto pelo plano de saúde, pela OAB a gente tem desconto, seja o que for. Mas se eu não quero, eu não quero nenhum cadastro meu na farmácia. E eles vão ter que te vender. Eu vou comprar um remédio de dor de cabeça, vou comprar uma água. Para que eu vou dar meu CPF? Então, se eles pedirem, falam, não, eu não quero dar meu CPF. Mas precisa... Não quero dar meu CPF e pronto, acabou. E aí, se eles insistirem, falam, mas por quê? Daí eles vão falar que é por isso. Eles falam, não, eu só quero comprar água. Eu estou aqui com o dinheiro, eu dou o dinheiro, você me dá a água e pronto, não precisa de cadastro. Na loja é a mesma coisa. Se você vai comprar crediário na loja, claro, você vai preencher um cadastro, eles vão consultar o SPC e Serasa e vai te dar o crédito ou não.
Você vai comprar cartão na loja, eles não têm por que pegar seu cadastro, porque a sua relação é ali, passou o cartão, aprovou, pronto, acabou. Então, em qualquer loja, eles não têm por que pegar o seu cadastro. Eles teriam que ter realmente um formulário com base na lei, o porquê. E mesmo assim, o que a gente entende nesses casos, não tem base legal que os obriguem ou te obrigue a fornecer os dados. Se eles não quiserem te vender no cartão o dinheiro sem você dar os dados, aí você faz uma reclamação formal no PROCON, no MP, e provavelmente eles serão processados e você será indenizado. Então, deve questionar em qualquer lugar. Pediu meus dados, eu preciso saber por quê. Ah, é para isso, isso, isso. Fala, não, mas não precisa, eu não tenho interesse em nada disso, só quero comprar e pronto. Então, respondendo a sua pergunta, sim, essa é uma das coisas que na prática é o que vai fazer as pessoas reclamarem os seus direitos e as empresas sentirem. Falar, não, temos que fazer mesmo porque já está todo mundo sabendo. E é o nosso papel aqui, informar o cidadão dos seus direitos, né? Dos seus direitos, deveres e para que ele não seja enganado, né? Então, o que a gente mais vai ver é farmácia e loja aí da cidade que tudo pega o seu cadastro, pega o CPF, telefone. Para quê? Porque eles querem ficar fazendo marketing depois. Então, você se consulta num médico, faz uma consulta particular. Dali uns dias te liga algum plano de saúde ou desses cartões que tem na cidade. Fala, Terezinha, você se consultou lá com o doutor tal. Aí você fala, poxa, mas como que ele sabe? E aí você... E tem relatos na prática que acontece isso. Acontece muito isso aqui na cidade. Então, ligou para vocês de um lugar que vocês nunca fizeram um cadastro, nunca autorizaram, questione, pergunte quem passou os dados para ele e se você se sentir invadido, você vai pessoalmente à empresa e pede explicações para eles. Nossa, e aí pode ir no PROCON, pode procurar os seus direitos aí. Que bom que a gente tem o respaldo dessa lei aí, né? Porque muita coisa é feita assim, sem critério nenhum e sem objetividade. Pegam seus dados e... Eu vou falar uma coisa uma notícia que eu li essa semana, acho que foi anteontem, domingo, eu estava lendo as notícias lá do Google, você não sabe o que aconteceu. Lá no Texas, o governo do Texas, o departamento de driver's license, departamento de carteira de motorista. Carteira de motorista. O governo vendeu os dados de 1.300.000 cardholders, né, de driver's license das pessoas, para fins de dinheiro. E aí o pessoal estava louco da vida lá, porque não existe uma lei protetiva dessa. Imagine o próprio governo vender por dinheiro os seus dados para fim de marketing, para finalidade de marketing. E é vendido tudo. Aqui do Serasa, que eu comentei, eles vendiam dados, tipo assim, a centavos cada dado, mas são milhões e milhões de dados de pessoas, a centavos cada um, para fim de marketing. É aquele ditado que a gente tem ouvido falar bastante. Se, por exemplo, o Facebook é de graça, não é de graça, o produto é você, nós somos o produto. Nossa, então, tudo que eu clico ali gera algoritmo, porque, poxa, se eu fiquei pensando numa coisa e começa a aparecer. Não é por um acaso, é porque você pesquisou de alguma forma, ou porque hoje a conta do Facebook, ele é tudo interligado com o Google, com tudo. Então, se eu pesquiso qualquer coisa no Google, pesquisei ali, celular, iPhone 12. No meu Facebook vai aparecer o iPhone 12. Eu já percebi é tudo interligado. Acho que a maioria das pessoas também. A gente fala, nossa, é só eu pensar numa coisa, já aparece um monte, né? Eles sabem, olha que legal, o universo está ao meu favor. E até disso daí, uma dica, né? Tem 2 documentários Netflix, não sei se a senhora já assistiu, que é o Dilema das Redes, que fala de tudo isso daí. Tipo assim, eu fico fascinado assistindo, porque é tudo que a gente vive no dia a dia, você vê ali quem está no Dilema das Redes, se não me engano, é o cara que era o gestor do Gmail, enfim. Então eles contam, teve um processo, um processo grande de uma empresa, né, que fez o marketing da campanha do Trump em 2016. esqueci o nome da empresa agora, fugiu o nome da empresa. Eu também não me lembro.
ficou bem famosa e teve processo, elas foram condenadas, praticamente acabou a empresa depois disso, porque eles utilizaram dados indevidamente para, tipo assim, inflar a campanha do Trump, né? É isso que aconteceu. Então tem esses dois comentários, o dilema das redes e o outro, qual que é? Eu também assisti, não consigo me lembrar o nome agora, que é bem referente a isso, com proteção de dados, com... eu esqueci agora como é que é. Tem muitos, depois, né? eu coloco nos comentários os dois, que são os principais. É o dilema das redes e o outro eu acabei esquecendo. Que um fala diretamente dessa empresa, né, desse processo aí que envolveu o Trump, e o outro fala do Gmail, como que era tudo interligado, esse compartilhamento de dados, tudo isso daí. Isso mesmo. Dr. David, é o seguinte, a nossa live está estendida há muito tempo. Olha, eu ficaria aqui 2 horas falando aqui, né? Muito, muito interessante e bem esclarecedor. Então, eu queria que o senhor deixasse os seus últimos... se tem ainda mais alguma coisa assim para ser colocada, fica à vontade e para a gente ir para a finalização da live. Não, só tenho a agradecer, é um tema muito amplo, então é impossível a gente falar tudo aqui, mas de forma geral, principalmente para os cidadãos, acredito que a gente falou qual é o direito, o que fazer e como vai ser feito para o cidadão e para a empresa, acredito que a gente falou, mas é ficar atento, não passar seus dados de qualquer forma, saber por que seus dados estão sendo pedidos e caso se sentir invadido, reclamar, pedir e vai até alguma autoridade, alguma pessoa para ver os seus direitos, é isso que tem que ser feito. E agradecer mais uma vez, Teca, pelo convite, e convidar as pessoas que irem assistindo a irem comentando e ajudando as pessoas a entenderem um pouco mais aí também. E depois eu coloco nos comentários aí o nome do outro documentário, que é muito legal também. Filme. Isso, Os dois estão na Netflix. Fazer uma pergunta. Pode falar. Fazer uma pergunta, não, vou fazer uma colocação aqui, né? Eu sei que tem poucas pessoas assistindo, mas outras vão assistir depois. Mas vão assistir depois. Isso. Então eu queria deixar um aviso aqui. Se você tem empresa, se você conhece alguém que tem empresa, e a empresa precisa se adequar a essa nova lei, se podem fazer contato com o senhor dá palestra ou não. A gente deu palestra, na verdade, na associação comercial. Então, o que a gente sempre fala? Para procurar alguém da confiança dele. Procurar alguém da confiança dele e para se adequar e tomar cuidado. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, se eu gastar com isso hoje, eu não tenho dinheiro, a empresa vai fechar. Mas se ele tomar uma multa ano que vem, aí que vai acabar mesmo. Entendeu? Então, o que a gente tem são as redes sociais aqui no Facebook e no Instagram. Lá tem várias dicas, a gente tem dado várias dicas. Então, se ele acompanhar a gente nas redes sociais, ele já vai aprender bastante. A gente já passa bastante coisa informativa lá para eles. Que bom, legal. Depois, se você puder deixar a sua página lá, ou onde as pessoas podem ir para obter essas informações, seria ótimo. Eu estava até escrevendo aqui no computador, ver se aparece o nome do documentário, a gente já fala. Então, o Instagram é daviddomingues.adv. Vocês estão vendo aqui no Facebook como que escreve, David Domingues. E aí no Instagram é só colocar o ponto ADV de advogado, vocês vão achar. daviddomingues.adv. Aqui no Facebook e lá no Instagram vocês vão encontrar essas dicas sobre várias coisas. Mas o que eu falo, né, que a minha especialização é o previdenciário, trabalhista, e agora também na LGPD. Né, estou cursando a pós-graduação em LGPD e compliance LGPD, porque o compliance, o que ele é? Deixar a empresa em conformidade com as leis. Então, deixar a empresa em conformidade com a LGPD. Eu acho que o senhor vai ter muito trabalho com isso, hein? Porque as empresas não estão preparadas. A verdade, a gente já tem trabalhado dia e noite, todos os dias. O recesso forense, a suspensão dos processos começa dia 20, mas como a gente trabalha muito com a empresa, a gente não vai ter muito recesso, não vai trabalhar dia e noite. Tá aqui, o nome do documentário é Privacidade Hackeada. Privacidade então, hackeada. São dois documentários, Privacidade Hackeada e O Dilema das Redes. São esses dois que os dois estão na Netflix, é fácil assistir e é muito bacana. Certo? Nossa, que bom, maravilha. Olha,
Eu que agradeço o senhor estar aqui, né? Eu espero que a gente possa marcar um outro dia aí, de acordo com a sua agenda, que você possa falar para a gente sobre a parte de previdência social. Vamos sim, com certeza. Trazer algumas novidades, o que a lei mudou, o que afeta na minha vida, se eu sou aposentada, se eu vou poder se aposentar, né? E essa live aqui é dirigida às pessoas dessa idade, né? Idade de aposentadoria, e para que elas possam tirar suas dúvidas também. Então, eu agradeço muito, eu vou fazer o encerramento aqui, eu peço que você continue com a gente até o final, tá bom? Tá bom, um abraço. Muito obrigada mesmo, foi 10. Então, pessoal, nós agradecemos a presença do Dr. David Domingues, né, por estar aqui tirando as nossas dúvidas e fazendo com que a gente conheça sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados. E só para terminar, que nós já estamos além do normal, como eu prometi, né, sempre vou trazer pessoas especiais, convidados especiais para estar falando aqui para a gente. Eu quero lembrá-los que na próxima semana, né, a nossa live geralmente é de quinta-feira, nós fizemos hoje de quarta-feira para se adequar à agenda do Dr. Domingues, né? Então, a nossa live de quinta-feira que vem, às 7h30 da noite, nós vamos ter um empresário, né? Dessa vez na área de finanças, né? Mais especificamente, ele vai falar sobre criptomoedas, né? E por falar em criptomoedas, né? Uma notícia que sempre eu dou aqui no canal, o Facebook já anunciou oficialmente o lançamento da moeda digital deles em janeiro de 2021. A moeda digital vai se chamar Libra. Tá, mas o que tem a ver com Facebook e moeda digital? Nós vamos perceber que nós temos muito a ver, né? Que as coisas estão mudando e que a gente precisa se adequando, que a gente precisa derrubar os mitos de que é difícil, de que é complicado, né? E a gente está interagindo e está conhecendo essa nova plataforma aí que virá. Então, na próxima semana, a gente vai ter um convidado especial que vai estar falando na parte de investimentos, na parte de criptomoedas, e para a gente ficar por dentro disso daí. Parece que é um assunto que não nos interessa ou que não tem nada a ver com a gente, mas a gente vai ver que tem a ver, né? Então, eu espero vocês, agradeço muito pelas pessoas que estiveram aqui ou que entraram e saíram por algum motivo. E espero vocês na próxima live, na quinta-feira, às 19h30. E agradeço mais uma vez ao Dr. David por estar conosco. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.